18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos mais uma vez em 100,7 com mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Alô, Carlão, boa noite. Oi, muito boa noite pra você. Olá. Sintonizado aqui com a gente em 100,7. A gente já começa, é claro, agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. É claro, estamos também solicitando a sua participação aqui em 100,7 aqui no 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp que está à sua inteira disposição, hein? Anote aí 994887592. Manda um áudio pra gente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e, é claro, ouvir também a sua sugestão. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 994887592. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Crise na segurança pública. Governo federal fecha acordo com grupos de defesa para combater a criminalidade no Amazonas. Prefeitura de Manaus faz evento pelo 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O programa do governo federal Voa Brasil já levou passageiros a mais de 80 municípios do país. Prefeito de Manicoré decreta emergência no município por causa da cheia dos rios. Legal, 6:04, valeu, obrigado pela sua presença aí em 100,7. Vamos juntos até às 7 com esse e com outros assuntos. Você vai conferir os destaques do dia. Os destaques desta quarta-feira, 2 de abril de 2025, está no ar para você. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Karime, como sempre, a gente começa dando um giro no trânsito em Manaus. Exatamente. Vamos conversar hoje com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade, para mostrar pra gente, para contar como está o trânsito, como é que está a volta para casa hoje. Agora 6 horas e 4 minutos. Boa noite, André. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, 18 horas e 5 minutos, a gente tem informações do trânsito pela Salvador com a Maripiranga, né? O trânsito moderado por lá. Agora, seguindo para a Avenida São Jorge, no sentido centro-bairro, tem trânsito livre até chegar aqui próximo do SIGS. Daí em diante, chegou por aqui, o trânsito apresenta retenção até próximo aqui do Porão do Alemão. Aí o trânsito fica mais livre e a gente segue por aqui com esse trânsito para acompanhar também do cruzamento da Coronel Teixeira, que está com trânsito moderado. Por não há registro de semáforos quebrados, nem veículos em panes pelas vias, né? Nessas vias também não há registro de acidentes e também sem chuva aqui pelo local, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Daqui a pouco a gente te chama de novo. Valeu, André. Agora 6 horas e 5 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, vamos começar a falar sobre segurança no programa 18 horas de hoje. É segurança pública e, no caso, do Amazonas. Também da crise na segurança pública que está aí. Sabemos que o Estado registra os piores índices no levantamento do Atlas da Violência e, entre eles, a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes na região norte. E sem conseguir controlar os crimes, agora a saída veio do governo federal, Karime. Exatamente, Carlão. O governo federal fechou um acordo com o Grupo ED, um dos maiores conglomerados da indústria da defesa do mundo. Isso para ampliar a vigilância e monitoramento dos crimes aqui na Amazônia. Já que o governo do Amazonas não consegue combater os crimes no estado, o governo federal precisou, é claro, intervir. É claro que sabemos que essa segurança aqui inclui as fronteiras, mas sabemos também que sem planejamento, gestão e investimento em inteligência, não se trabalha a questão da segurança pública. Realmente, Karime, como não existe informação nem levantamento concreto do estado do Amazonas sobre a criminalidade, a ação do governo federal é utilizar o sistema batizado de Sistema Integrado de Comunicação Segura, justamente para identificar rotas ilegais de tráfico, queimadas e pistas clandestinas. E quem está acompanhando esse assunto é o
repórter Kennedson Paes, que conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, essa medida já havia sido planejada pelo Ministério da Defesa há mais de um ano, não é isso? Exatamente, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham agora o 18 horas. Então, o governo federal ele já tem essas medidas planejadas para poder enfrentar o crime organizado, não apenas aqui na Amazônia, mas também em todo o nosso país, em todo o Brasil, existe já planejamento para poder enfrentar o crime organizado. Mas agora falando de Amazônia, o Ministério da Defesa fechou esse acordo com o grupo EGPE, que ele é um dos maiores do mundo na indústria da defesa. Essa parceria vai trazer aqui alguns benefícios, como por exemplo, veículos, rádios, celulares, comunicação criptografada, tudo isso para fortalecer o combate ao tráfico de drogas, as queimadas e também até mesmo aquelas pistas clandestinas aqui na Amazônia, que geralmente são utilizadas para poder fazer o descarregamento de drogas aqui em nossa Amazônia. E o objetivo dessa parceria que foi firmada agora é exatamente aumentar a segurança pública e também proteger o interesse não só do país, como também essas ameaças que estão cada vez mais crescentes e pressionam aqui o nosso estado do Amazonas, com certeza também a nossa soberania nacional. Agora, em relação ao estado do Amazonas, a gente tem um estado crítico, onde a gente tem aqui no nosso estado, por exemplo, segundo o Atlas da Violência, a gente tem que o nosso estado, ele tem a maior taxa de homicídios da região norte, é a segunda mais alta do país, e só para que a gente tenha uma ideia, cidades como Iranduba e Quari tem um índice de violência tão acima que é maior que a média nacional. Então, para a gente ter uma ideia, Manaus também é uma das principais, tem uma das principais organizações criminosas, como o PCC, tem também Comando Vermelho, tem facções internacionais que disputam cada pedaço desse território aqui do nosso estado do Amazonas. Para piorar um pouco mais a situação, a gente noticiou, inclusive aqui no 18 horas, a aliança, uma parceria entre as facções criminosas, tanto o PCC como também CV, que eles disseram que vão fazer essa parceria para melhorar o tráfico de drogas em nosso estado. Fora a máfia. Fora a máfia italiana. Eu já vou chegar lá, viu, Karime? Tem um relatório bem extenso, Karime. Não é só isso, não. Olha só, e um relatório do governo de São Paulo falou que, inclusive, o Amazonas, ele faz parte de um desses estados que aderiram a esse plano dessas organizações, que era fazer essa aliança para que poder o crime organizado crescer ainda mais aqui em nosso estado do Amazonas. A gente está falando de organizações mais fortes, mais perigosas, com capacidade de abrir novas rotas do tráfico de drogas, armas, crimes também sexuais e vários outros crimes, como por exemplo grilagem de terra. A gente está falando sobre garimpo ilegal, exploração sexual, sobre a máfia italiana. Inclusive a máfia italiana, como você mencionou ainda há pouco, ela utilizava o garimpo ilegal para também lavar dinheiro, ou seja, eles falavam que aquela grana que eles movimentavam por conta do ouro, aquilo ali era algo teoricamente ilícito, mas na realidade a gente sabe que é ilegal. E a máfia italiana, segundo o levantamento que foi feito agora, inclusive pelos órgãos de segurança do Brasil, essa máfia italiana movimentou 12 bilhões de reais aqui em nosso território amazonense. Né? Exatamente, não só no Brasil como também no Amazonas. Agora, em relação à segurança pública, não apenas no nosso estado, Karime, a gente sabe que também o perigo estão nas nossas ruas, aqui da capital. Sem dúvida. Agora a gente tem visto aqui, noticiado bastante no 18 horas, que infelizmente o crime organizado do Amazonas, ele também veste farda. Recentemente a Polícia Federal descobriu que policiais civis e militares estavam envolvidos em um esquema milionário que desviava ouro apreendido de forma ilegalmente, e além disso também a gente noticiou também aqui no 18 horas caso de policiais militares flagrados fazendo carregamento para uma região ali do bairro Educandos. A gente falou inclusive com um especialista em segurança pública, que inclusive já foi secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas, o Amadeus Soares. E eu perguntei dele: Amadeus, você acredita que esse posicionamento do governo federal vai trazer novos benefícios? Para você, isso escancara a falta de gestão do governo estadual para combater o crime organizado da Amazônia? E é o que ele responde pra gente agora. Vamos ouvi-lo. Ela está trazendo uma estrutura que hoje nós não temos, né? Temos aí as barreiras, as balsas,
as bases aí ao longo dos principais rios, mas ainda há rios ainda a ser cobertos, e toda a estrutura que chegar para o sistema de segurança, ela é importante, interessante e plausível, né? É bom que o governo federal comece a olhar diferenciado para cá. Agora, primeiro, para se fazer é o dever de casa, né? Enfrentar os sérios problemas de corrupção que houveram ao longo desses últimos anos aqui no estado, envolvendo gente da alta cúpula aí da Secretaria de Segurança, né? Para poder você ter a condição de combater, enfrentar esse crime organizado de uma forma transparente e segura. Não adianta dizer que está combatendo o crime, fazendo algumas apreensões, que isso daí é muito pouco. Precisa se avançar na área de inteligência, precisa avançar no financeiro, precisa avançar na estrutura das quadrilhas, mas precisa também fazer o dever de casa. 18 horas. Achei muito interessante isso, Karime, que o especialista falou sobre você fazer o dever de casa. Basicamente é você controlar pelo menos aquilo que você tem o controle. Por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Se existem agentes envolvidos em crimes que está ali sob as nossas asas, alguma coisa está errado, né? Então isso basicamente demonstrou que o governo do Amazonas não conseguiu controlar essa situação. Falta estratégia ali de investimento e segurança, deixou o campo aberto para que o crime organizado ele pudesse tomar conta daqui do nosso estado. Infelizmente, essa é a realidade, Karime. Volto com você. Exato. Muito obrigada pela apuração, pelas informações que a Kenidson faz. São assuntos e denúncias que quase que diariamente a gente fala aqui, né, Kenidson? Exatamente. 18 horas, a respeito da falta, da crise. É uma crise na segurança pública que estamos passando aqui no estado do Amazonas. Não tem como dizer que não, porque não tem gestão, não tem investimento em inteligência. Todos esses especialistas de segurança pública que a gente entrevista, eles são unânimes em falar que se não tem investimento em inteligência no setor de segurança, não tem como fazer, não tem como dar certo, digamos assim. Essa proposta faz a gente lembrar, essa proposta do governo federal, do programa do então governador amazonino Mendes, em 2018, o The Guardian 24 horas. Ele trouxe o ex-prefeito de Nova York, famoso pelo programa Tolerância Zero. Ele praticamente acabou, né, diminuiu excessivamente, de forma muito acentuada, os índices de violência na cidade de Nova York. O projeto era baseado em 3 eixos: segurança envolvendo polícias militar, civil, técnica, além de bombeiros, trânsito, Detran, presídio para ressocialização, tratamento de dependências, presos provisórios, novos presídios, ocupação dos internos. Esse é o segundo eixo. E o terceiro incluía, gente, fronteiras, com participação do Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Federal. Então, pioneiro, que foi, na época, sempre o gestor amazonino Mendes, ele criou esse projeto com a parceria com o então prefeito de Nova York. Na época ele era ex-prefeito de Nova York, que veio aqui para o estado do Amazonas, para Manaus, para implementar esse projeto The Guardian 24 horas, com esses 3 eixos principais. Infelizmente, a gente não pôde colher os frutos desse projeto, né? Porque não teve sequência, né? Muito obrigada pelas informações, Kenidson Paz. Para 6 horas e 15 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o novo secretário de Educação de Manaus, Júnior Mar. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Muito boa noite, Karime. Uma satisfação participar aqui com você, falando com essa audiência tão prestigiada aqui de Manaus. Uma honra tê-lo aqui com a gente nos estúdios da Mix. Então vamos lá. Manaus é uma das 5 melhores capitais do país quando o assunto é ensino básico, né? Na sua análise, o que fez a cidade chegar a esse patamar e quais são as próximas metas? É difícil, né? Quando a cidade já está com os números tão bons, né? Como superar essas metas, secretário? Um super desafio que o prefeito Davi impõe à sua equipe. Eu era subsecretário, tá? Durante esse período aí do maior resultado da história, a secretária Dulce Almeida. Antes foi o secretário Paulo Dernê, eu era o diretor-geral na CEMED. E há 3 meses tivemos o LO, né? Os 3 meses deste ano. A CEMED, sim, alcançou o seu maior resultado da história. Nós ocupávamos a 13ª colocação no ranking nacional dentre capitais e Manaus hoje ocupa a 6ª colocação nos anos iniciais e a 5ª colocação nos anos finais.
Então, assim, nós tivemos o lançamento do programa Educa Mais Manaus. Quem é papai e mamãe aí de estudante de 5º ano e de 9º ano sabe que em 2023 nós tivemos ações como o Sexto Tempo, com reforço de aulas de língua portuguesa e de matemática. Nós tivemos simulados a cada 15 dias letivos, então todo mês simulado, experimentando como é que estavam os nossos meninos. Nós tivemos também aulas unificadas, Karime. Nenhuma rede do Brasil tem o que nós conseguimos implementar. Nós padronizamos as aulas de língua portuguesa e de matemática na CEMED Manaus para 5º e 9º. Então, aquele menino que estava no Tarumã, ou no São José, ou na Cachoeirinha, ele estava acompanhando as mesmas aulas na mesma semana. Nós entregamos isso em slides editáveis, prontinhos para o professor de 5º e 9º. Que sensacional. Então, assim, criamos ali um padrão ISO na CEMED. Além de trazer a família para mais perto da escola, com acompanhamento familiar e formações focadas no SAEB para os nossos professores. Então, assim, esse combo do programa Educa Mais Manaus, mais o clima que se criou na instituição CEMED, né, entre professores, assessores, diretores, todo mundo envolvido, merendeiras, serviços gerais, todo mundo se envolveu na gestão da secretária Dulce Almeida, né, eu era subsecretário lá de gestão educacional. Nós demos esse salto para ser 6º lugar no 5º ano e ser 5º lugar no 9º ano, uma avaliação nacional chamada de SAEB. Legal. Perfeito. Que sucesso, né? Não, isso daí é o meu xodó, tá? Programa Educa Mais Manaus. E a gente oferecia ainda o almoço, tá? Bacana. Os alunos da manhã ficavam ali no Sexto Tempo, terminava... O 5º tempo termina 11 horas e o Sexto Tempo até umas 11h40. Então eles já almoçavam na escola e aí sim iam para casa. Bacana. Ei, secretário, a Rede Municipal de Ensino tem hoje 250 mil estudantes e é grande, hein? É a 3ª maior do Brasil. É difícil administrar tanta gente, né? Uma estrutura tão grande dessa. Dá para manter a qualidade, com certeza, desse processo todo aí? Como é que tá esse planejamento aí? Carlão, os números não mentem. Sim. Nós estamos aqui trazendo exatamente o resultado de todo esse planejamento e de todo esse esforço e dessa sinergia na rede. Boa. O senhor falou muito bem. Manaus hoje é a 3ª maior rede do Brasil. Nós temos São Paulo, temos Rio de Janeiro e aí já vem Manaus. Se a gente parar para comparar Manaus com as demais cidades que têm 2 milhões de habitantes ou mais, nós somos a número 1 em educação hoje. Isso não quer dizer que esteja tudo perfeito na CEMED Manaus, sim. Não é isso. Nós temos pontos de melhoria, mas na avaliação nacional, o sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, nós somos hoje o 5º lugar nos anos finais e o 6º lugar nos anos iniciais. E dentre capitais com mais de 2 milhões de habitantes, nós somos a número 1. Óbvio, com uma complexidade altíssima, né? Não é simples gerenciar 250 mil estudantes, alimentar 250 mil estudantes todos os dias, né? É complexo. A aprendizagem para você ter uma equidade na rede, né? Você buscar ali esse padrão de qualidade superior, não é simples, é tudo complexo, mas nós temos tido muito êxito porque a mensagem tem sido muito clara e absorvida com muita atenção por todos e com muita vontade de fazer dar certo. E lembrando que pela geografia Manaus tem lugares de difícil acesso, quando chove, quando está seco, então é um desafio a mais em relação à realidade de outras cidades do país, não é? É um desafio, mas o prefeito Davi, ele diz assim, né? Ele desafia a sua equipe. Nós não olhamos para os problemas, né? Ou para as adversidades, a gente olha para as soluções. Realmente Manaus tem uma logística bem diferenciada. Nós temos aqui escolas que ainda pertencem ao município de Manaus, que você chega até o porto para pegar uma lancha, e de uma lancha veloz até a escola você chega lá em 3h30. Nossa. É longe. E ainda longe. É município de Manaus, né? Então assim, nós temos 85, rural, né? É isso aí. Nós temos 85 escolas que estão na zona rural de Manaus e damos toda a assistência possível para elas, inclusive nas escolas da zona rural. Em todas elas nós oferecemos o almoço para os estudantes, né? Tem o suplemento pedagógico e o suplemento alimentar. E a questão da tecnologia, como é que você... Essa é boa, né, Carlão? Um desafio, né? Ferramentas digitais, né? Olha aí. É boa.
Tecnologia hoje faz parte do cotidiano das nossas crianças, né? O público mudou. Quando eu era estudante, eu ainda eu aprendi na lousa, né? No giz ainda. Acho que vocês são mais novos, né? Acho que já. Olha aí, Carlão, a gente é mais novo. Já era TV Tudo digital. Bem. A gente fica com essa, né, Carlão? Ô, secretário, que é isso? Eu sou do laptop pra cá. Geração Z aí, o Carlão. Ó. O Carlão é geração Z. Eu aprendi ainda era no giz na minha época, mas hoje não. Hoje essa turma já nasceu imersa aí na super tecnologia, né? São nativos digitais. E nós, tenho certeza, inserimos isso no cotidiano deles. Nós temos hoje os CTEs. O que é isso? São Centros de Tecnologias Educacionais. Antigamente eram chamados de telecentros, né? Mas o nome ficou mais moderno porque a abordagem pedagógica é mais moderna também. Temos computadores, temos tablets, temos plataformas digitais como a Super Ensino, que é uma plataforma de reforço escolar. O estudante acessa tanto na escola, ele tem acesso na escola e tem acesso, Karime, também na sua residência. Ele tem um código lá e ele tem explicações, né, de conteúdo, ele tem resumos, ele tem gamificação, né, tem muitas atividades e assim a gente faz a inserção. Apesar, Carlão, de que tem uma lei, né, que vocês sabem aí, da proibição do uso do celular na escola, não é só na sala de aula, é na escola, mas isso em nada interfere no nosso trabalho da tecnologia de forma estruturada, planejada, pedagogicamente. Agora, secretário, um tema sensível, né, que são vários, mas eu gostaria de abordar um aqui, que é a questão da inclusão de alunos especiais, alunos, né, que precisam de um tratamento especial. Por exemplo, os que têm transtorno do espectro autista. Como as escolas municipais estão atuando nessa situação? Estão se adaptando? Curiosamente, Carlão, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, dia 2 de abril. Então, assim, esse é um assunto muito caro pra gente. Hoje é um dia muito simbólico, muito representativo. Eu vou te falar algumas frentes em que nós avançamos, tá, Carlão? Nós, quando assumimos a Prefeitura de Manaus, em 2021, tínhamos 120 profissionais de apoio escolar. São aqueles profissionais que ficam dentro da sala de aula com o estudante autista que precisa de suporte, né, externo. A gente trabalha sempre a autonomia do autista, de demais estudantes, né? Mas alguns realmente necessitam desse apoio. Saímos de 120 em 2021 para agora em 2025 termos mais de 1.200 profissionais de apoio escolar, um crescimento aí de 1000%. Não é suficiente ainda. Nós temos ainda uma demanda maior, né? O número de autistas é crescente, com laudo e sem laudo. Eu deixo isso muito claro para cada diretor nosso de escola, cada professor. Nós temos a consciência da atual realidade que vivenciamos, que é diferente da nossa época de estudante, né? Sim, sem dúvida. Hoje, assim, uma média... A inclusão é a palavra. A inclusão é a palavra. Karime, nós temos uma média de 4, 5 estudantes inclusos por turma, tá? É uma nova realidade. Nós estamos ainda entendendo esse momento, estruturando planejamento pedagógico, avançamos com apoio escolar, avançamos com salas de recurso, né? Eram 70 salas de recurso ainda antes da gestão do prefeito Davi. E hoje nós já temos 222 salas de recurso, de um total de 514 escolas na CEMED de Manaus. A sala de recurso o estudante estuda, por exemplo, pela manhã. O estudante autista estuda pela manhã lá na escola e no contraturno ele tem um atendimento personalizado, especializado, com atividades adaptadas para a sua especificidade, né, do autista. Então, assim, é um trabalho diferenciado que nós temos, além de outros projetos e programas que atendem de forma inclusiva. Esse é um tema muito caro para nós. Importantíssimo, sem dúvida. Agora, secretário, para encerrar, o que podemos esperar em termos de valorização dos professores e de todo esse universo que faz parte da Secretaria Municipal de Educação? Eu vi que vocês acompanharam bem as falas do prefeito Davi, né? Todas as perguntas estão alinhadas com o que ele anunciou. Assim, eu sou o interlocutor, né? Entre o prefeito e os servidores da CEMED de Manaus, né? Eu, como secretário, faço essa interlocução. O prefeito Davi já nos determinou valorizar os servidores. O que nós, então, planejamos?
nós daremos a progressão para todos os servidores da CEMED Manaus, todos que estão agora precisando, que têm direito à progressão, eles vão agora receber essa evolução funcional. Como é que é isso? Aquele servidor que já tem um tempo de serviço de 3 em 3 anos, a gente tem uma evolução funcional na CEMED. Então tem um aumento de salário, né? Que é justo, né? Que esse é o nosso plano de cargos, carreiras e salários na CEMED. Então, essa progressão por tempo de serviço nós vamos conceder, e vamos conceder também a progressão por titularidade, que é daquele servidor que fez especialização, que fez mestrado, que fez doutorado. Nós vamos contemplá-los também ainda neste ano. Em maio nós temos a database, né? O prefeito Davi honrou as 4 datas base. Na verdade ele pagou 5, tinha uma represada da pandemia, ele pagou 5 datas base em 4 anos. Foram mais de 30% de recomposição salarial, Carlão e Karime. E em maio, mês que vem, nós faremos mais um pagamento de database honrando esse compromisso do prefeito Davi com os nossos servidores da educação. Ele anunciou também, essa eu não sabia, tá? Ele anunciou ontem, na minha posse como secretário, né? Ele anunciou o aumento do Vale Alimentação, tá? Então, esses valores aí eu ainda vou entender melhor com o prefeito Davi, mas fiquei muito feliz, né? É muito bem-vindo mais uma ação que parte aí do coração do prefeito Davi para os servidores da educação de Manaus. Muito bem. Muito bem, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas, conversando com a gente. É uma honra, Karime, Carlão, me chamem sempre, eu adoro falar de educação. E mandar um beijo aqui para os nossos assessores, para os nossos servidores nas escolas. Nós vamos avançar muito, escrevam aí, tá? O fim de ano vai ser fim de ano de comemoração na educação de Manaus. Maravilha, muitíssimo obrigada, sucesso, boa noite, secretário. Boa noite, muito obrigado. Conversamos com o novo secretário de Educação de Manaus, Júnior Mar. Hora 6h28 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, hoje 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e a Prefeitura de Manaus realizou hoje de manhã um evento com crianças e jovens com transtorno do espectro autista. Exato, Carlão. O repórter André Meirelles acompanhou a ação que aconteceu na Mini Vila Olímpica do Coroado, na zona leste da cidade. Vamos conferir os detalhes. Boa noite, André. Boa noite, Karime e Carlão, boa noite a você, ouvinte. Atividades recreativas, lúdicas e desportivas como futebol, basquete e vôlei foram algumas das ações realizadas no local. Inclusive, o secretário Joel Silva da Juventude, Esporte e Lazer, a Sengel, enfatizou o apoio da atual gestão nessa causa autista. Hoje, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização ao Autismo, e a Sengel, a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, ela veste essa causa. Hoje vestimos azul porque sabemos a grande responsabilidade que temos, principalmente com o desporto ao autismo. Inclusive aqui nós temos nossos atletas mirins que estão aqui fazendo a diferença. Nós temos atletas do autismo que estão rompendo fronteiras. Então não é a limitação deles que vai criar obstáculos. Então hoje a Prefeitura Municipal de Manaus, seguindo a determinação do prefeito, investir essa causa e realmente ir de encontro a essa grande causa que é tão nobre na cidade de Manaus. 18 horas. Quem também esteve nesse evento foi a diretora-presidente do Fundo Manaus Solidária, Viviana Lira. Ela reforçou a importância de celebrar a data que, desde 2007, é usada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para conscientizar a população a lutar contra todo tipo de preconceito com quem tem TEA. Hoje é um dia muito especial. Esse dia de comemoração é um dia que não é só para estar no calendário, mas é um dia que é para ser lembrado todos os dias pelos avanços que nós já tivemos, para que haja sempre esse trabalho, essa esperança. E o nosso prefeito, Davi Almeida, é esse prefeito que tem um olhar sensível, né? E isso pra gente é um dia hoje de comemorar. 18 horas. A gente começou também com a dona de casa, Adriele Rocha, que ela levou o filho diagnosticado com um transtorno do espectro autista para participar desse evento aí, e ela enfatizou a importância da atividade. Hoje eu vim trazer o Pedro, pela associação lá de Vitória, né, Casa Azul e Amigo Anjo, que é uma rede azul. Nós viemos aqui para ele participar do esporte, né? Para ter uma inclusão maior dos autistas, né? Para as pessoas perceberem que eles fazem parte do mundo e não existe mais preconceito. 18 horas. Olha, o jovem autista, o Vinícius Castilho, de 18 anos, ele também marcou presença no evento. Ele aproveitou a oportunidade para apresentar algumas das pinturas que fez.
e eu gosto de fazer. Sou artista. Eu gosto de fazer personagens num desenho, pintura em telas, esculturas de papel. 18 horas. Olha, Karime e Carlão, antes de entregar aqui, a gente vai falar que amanhã, a partir das 6h30 da tarde, vai ser inaugurado o primeiro núcleo operacional da Guarda Municipal, que vai ficar ali na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste, próxima à rotatória ali do Mirante Tarumã. Essa nova estrutura, ela pretende ampliar a presença da Guarda Municipal na região para reforçar as ações de patrulhamento, dar proteção ao patrimônio público e, claro, atendimento direto à população, e a gente vai acompanhar tudo por aqui. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 32 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, o programa do governo federal Voa Brasil já levou passageiros a mais de 80 municípios em 8 meses. Carlão, o balanço do programa destinado a aposentados mostra que mais de 35 mil bilhetes já foram emitidos. A repórter Vanessa Lima traz mais informações a respeito do assunto pra gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carlão, Karime, boa noite a você que acompanha a gente aqui no 18 horas. E o Ministério de Portos e Aeroportos divulgou dados do programa Voa Brasil, lançado há apenas 8 meses, que já registrou mais de 35 mil passagens reservadas. É um número bem expressivo de passageiros, que corresponde a 270 aeronaves lotadas, com destino a mais de 80 cidades brasileiras. Bom, o programa Voa Brasil é o primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira e oferece aos aposentados a oportunidade de viajar para diferentes cidades do Brasil a preços bem acessíveis. Com passagens de até R$200, os beneficiários podem escolher seus destinos e datas de viagem de forma fácil e prática. Entre os destinos mais procurados estão São Paulo, que lidera a lista com mais de 10 mil bilhetes reservados, seguido pelo Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Brasília. Nos últimos 2 meses, o aeroporto do Recife se tornou o segundo destino mais procurado, ultrapassando os aeroportos do Rio e São Paulo. No Amazonas, Manaus e municípios como Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira são destinos contemplados pelo programa. Então, se você é aposentado e quer participar do Voa Brasil, basta acessar o site gov.br/Voa Brasil e escolher sua data, origem e destino. Mas fique atento, as passagens só são liberadas àqueles que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses e cada aposentado tem direito à compra de até 2 trechos por ano. Para a segunda fase do programa, o Ministério de Portos e Aeroportos está se unindo ao Ministério da Educação para expandir o benefício a alunos do ProUni, FIES e SISU. O Ministério da Educação está trabalhando para mapear esses estudantes e garantir que eles tenham acesso às passagens. Vale ressaltar que, com a parceria das empresas aéreas, o programa não utiliza recursos públicos, o que o torna ainda mais acessível. O Voa Brasil não apenas oferece oportunidades de viagens mais baratas, mas ele também contribui para o desenvolvimento do turismo e da aviação regional. Com mais de 50 cidades do interior procuradas, o programa possibilita reencontros de familiares e estimula a economia local. Volto com vocês no estúdio. Legal, Vanessa Lima, agora 6 horas e 35 minutos. 18 horas. Olha, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no melhor Mix do Brasil. O prefeito de Manicoré decreta emergência por causa da cheia. Esse é o nosso assunto em instantes. Fique ligado no 18 horas. 18 horas. Olha só, pelo 5º dia seguido consecutivo, o Rio Negro encheu 4 centímetros. Agora está em 26 metros e 11 centímetros lá no porto de Manaus. Mix. Agora, conferindo a previsão do tempo, quando são 6 horas e 36 minutos, vamos conferir tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui no 18 horas. E a quarta foi bastante nublada aqui na cidade. Tivemos pancadas de chuva que foram desde a manhã até a tarde. E para a noite, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva passageira. E a previsão do tempo para amanhã, 3 de abril, quinta-feira, segundo o Climatempo, será de um dia bastante nublado também. Durante a manhã, podemos ter uma chuva passageira e algumas aberturas de sol. Mas à tarde, há uma grande chance de temporal aqui na cidade. Inclusive, a Defesa Civil emitiu hoje um aviso sobre as fortes chuvas que podemos ter no estado. Imagens de satélite disponíveis do portal do IMET, que é o Instituto de Meteorologia Nacional, mostram que nuvens carregadas podem trazer chuvas moderadas a fortes nessa quinta-feira. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 77 a 96%. Então, a Defesa Civil também está alertando a população que, em caso de ocorrências, entre em contato com o número 190 e também com o número 193, que é o número do Corpo de Bombeiros. Boa noite a todos e fiquem seguros. Legal. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima, ao vivo. Valeu, Vanessa. Mix. Olha só, hein? As fortes chuvas que vêm castigando o sul do Amazonas e as cabeceiras do Rio Madeira trouxeram sérios transtornos para quem precisa trafegar pela BR-230, a Transamazônica. Comunidades inteiras, inclusive, estão isoladas, hein, Karine? Exato, Carlão. Ó, o trecho entre o Maitá e Apuí, os municípios de Manicoré, especialmente, entre os quilômetros 4 e 20, estão totalmente debaixo d'água, o que levou a Prefeitura de Manicoré a decretar emergência nessa quarta-feira. Rodrigo Soares tem mais detalhes pra gente. Vamos acompanhar. O município de Manicoré, no interior do Amazonas, decretou estado de emergência por 180 dias devido à forte elevação do Rio Madeira, que atingiu 28 metros e 59 centímetros, superando a cota de alerta, que é de 24 metros e 50 centímetros. A cheia já devastou praticamente 90% das áreas de várzea, comprometendo a produção agrícola e impactando mais de 150 comunidades de ribeirinhas que enfrentam inundações, e muita gente já perdeu tudo que tinha e suas plantações, como afirma Marta Pereira, secretária do Meio Ambiente do município de Manicoré. Nesta semana, o Comitê de Emergência Climática do município de Manicoré esteve visitando as famílias ribeirinhas afetadas pela cheia do Rio Madeira. O município decreta estado de emergência climática, pois temos aqui no município cerca de 150 afetadas diretamente. Famílias desalojadas, famílias que estão abrigadas em casas de parentes, em flutuantes improvisados, em balsas e que perderam praticamente todas as suas plantações. Mas o mais impactante é que a produção de banana, macaxeira, cacau está quase que 100% afetada pela cheia do Rio Madeira e esses comunitários vão perder essas plantações. Outro problema é o isolamento na região. Os graves problemas de trafegabilidade na rodovia BR-230, a Transamazônica, no trecho que interliga Apuí ao Maitá, afetam também o município de Manicoré. A rodovia está com trechos totalmente tomados pela água, impactados pelo inverno amazônico. Os moradores dessa região, no sul do Amazonas, têm encontrado muitas dificuldades para ter acesso a itens básicos, assim como para fazer deslocamentos entre os municípios. Além da atenção imediata por parte do governo do Amazonas, as áreas diretamente afetadas pela subida das águas precisam do socorro imediato. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 40 minutos em Manaus, nós vamos dar um giro no trânsito, não é isso, Karime? Exatamente, Carlão. Vamos saber por onde anda André Meirelles. Boa noite. Conta pra gente como está a volta para casa agora, 6 horas e 40 minutos em Manaus. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7 Mix Manaus. Avenida São Jorge, no sentido bairro Centro. De quem vai acessar o
o sentido ali do bairro Dom Pedro, tem uma retenção ali na via para esse acesso. Só que no sentido oposto da Avenida São Jorge, já passando aqui para entrar ali na Coronel Teixeira, próximo ao supermercado Nova Era, tem trânsito com forte retenção e segue assim até ali o cruzamento da Avenida Brasil com a Coronel Teixeira, nesse sentido que a gente está falando, centro-bairro, e aí vai seguindo com muitos veículos pela via. A gente também está passando aqui pela Ponta Negra, bem próximo também da Orla, para dar essa informação que está tendo a faixa liberada, né? A faixa de pedestres que acontece aí toda quarta-feira, então o trânsito muda e acaba sendo desviado para a Alameda Alasca. Então é importante ficar aí atento para quem vai acessar aqui a Ponta Negra, ficar atento nessas informações. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, já estamos em contagem regressiva para o Festival Folclórico de Parintins. Faltam 2 meses, hein? Para os bois Caprichoso e Garantido se enfrentarem lá no Bumbódromo de Parintins, o Caprichoso e o contrário, Karime. É, o Garantido e o contrário, bichinho, tadinho. Mas vamos lá, a questão é o seguinte, gente, o valor, tudo tá muito caro, e o valor das passagens também estão caras, gente, chegando a custar cerca de R$4.000 por trecho, viu? A repórter Nathalie Moraes fala mais sobre essa situação, vamos acompanhar. Karime e Carlão, o valor das passagens aéreas para o período do Festival Folclórico de Parintins é considerado abusivo para muita gente, tá? Isso porque a nossa equipe acabou pesquisando os valores já disponíveis nos sites das companhias aéreas que fazem o trajeto Manaus-Parintins no período do festival. Uma delas acabou ali fornecendo o valor de R$ 3.912,40 apenas para um trecho. Inclusive, em algumas datas, a companhia aérea avisa que não tem vagas nos voos que já estão esgotados. O valor chama a atenção, já que o trajeto é mais caro que uma passagem para o exterior, por exemplo, e outras localidades aqui mesmo, né, no Brasil, onde a distância é bem maior. Esse assunto, Karime e Carlão, acabou gerando muito debate em um encontro promovido pela Confederação Nacional do Comércio, lá em Brasília, no Distrito Federal. Esse encontro foi sobre os desafios da aviação regional aqui no Brasil. Inclusive, o deputado federal Amon Mandel criticou duramente os preços das passagens aéreas praticados no período do Festival Folclórico de Parintins e apresentou até alguns exemplos. Essa é uma prática predatória, é uma forma de as companhias aéreas explorarem o bolso do amazonense e dos turistas que vêm de todo o Brasil para injetar dinheiro na economia do município de Parintins, no interior do Amazonas. E nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. Isso é ilegal, isso é abusivo, vai de encontro à legislação do Código de Defesa do Consumidor e a todas as normas e resoluções da ANAC. Então nós vamos combater isso, porque já não basta essas companhias terem ali um subsídio estadual em troca de supostas passagens mais baratas e trechos nos interiores que depois são cancelados, e aí quando chega num período tão importante quanto esse, ainda fazem esse tipo de coisa com a nossa população. O deputado também denunciou que as empresas aéreas têm recebido alguns subsídios com a promessa aí de oferecer algumas tarifas mais acessíveis, mas cancelam voos e muitas vezes eles acabam prejudicando milhares de passageiros, o que tem gerado aí uma enxurrada de processos judiciais às companhias. A Confederação Nacional do Comércio defende mudanças na legislação para ampliar a concorrência no setor aéreo e também promover a aviação regional e os táxis aéreos como alternativas mais viáveis. Os participantes do debate consideram esse modelo atual da malha aérea ditatorial, o que representa um dos maiores entraves ao comércio no turismo, principalmente aqui na Amazônia. E vocês, Karime e Carlão, o que acham desse assunto? Você está ouvindo 18 horas. Carlão, como a gente falou, né? O Festival de Parintins não é para liso. Tem que ter disposição e grana no bolso. Cara, agora tem alternativas, né? Sempre Procurem, tem, verdade. Sempre tem um jeitinho. Agora 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Senador Eduardo Braga, relator da segunda parte da reforma tributária, apresentou na manhã desta quarta-feira o cronograma de trabalho da comissão. A segunda parte da reforma cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, Karine. Exato, Carlão. Segundo ele, a intenção é ter o texto apreciado ainda nesse primeiro semestre. A ideia é realizar várias audiências públicas com temas específicos. O senador Eduardo Braga, ele falou a respeito do assunto hoje durante o começo dos trabalhos como relator da segunda parte da reforma tributária. Vamos ouvir. Não será diferente. Neste momento em que sou chamado novamente pela presidência da CCJ, quem quero agradecer o nosso eminente e querido amigo, senador Otto Alencar, pela designação, me coloco de antemão aberto a avaliar sugestões que possam contribuir para a ampliação do diálogo com todos os segmentos da sociedade interessados em participar deste debate objetivo principal do plano de trabalho que agora submeto a Vossa Excelência. À disposição dos senhores senadores para receber sugestões para que nós possamos colocá-lo em votação. 18 horas. Economia. Agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,27%, cotado aos R$ 5,69. O euro fechou em alta de 0,83% aos R$ 6,18. O Bitcoin fechou em alta de mais 2,37% aos R$ 494.785. E o Bovespa fechou em alta de 0,07% aos 131.244 pontos. E o Polo Industrial de Manaus faturou mais de 35 bilhões de reais até fevereiro desse ano. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter Kennedson Paes, que traz mais detalhes a respeito desses números. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, esse faturamento representa aí um crescimento de 14,77% em comparação com o mesmo período do ano passado, não é isso? É exatamente isso, Karime. Muito boa noite novamente para você, para todos que acompanham agora 18 horas aqui na Mix. Basicamente, falando em números, Karime, esse faturamento foi de quase 36 bilhões de reais só nos 2 primeiros meses deste ano. Isso mesmo, crescimento de quase ali 15%, como você mencionou ainda há pouco, em relação ao ano passado. E não é só a grana entrando, também a gente trabalhando, Karime. A gente está falando de mais de 120 mil pessoas que foram empregadas diretamente em fevereiro. É um salto ali de mais de 8% comparado a fevereiro de 2024, por exemplo. Na média desse primeiro bimestre, o PIN ele está mantendo ali mais de 129 mil trabalhadores diretos todo mês. E é isso mesmo, galera. Esse é um movimento que mostra a indústria de Manaus. Ela está realmente desenvolvendo bastante aqui em nossa capital do estado do Amazonas. A gente vai ouvir agora o Bosco Saraiva, ele que é superintendente do Polo Industrial de Manaus, ele é superintendente da Suframa, e ele traz pra gente um balanço sobre esses números do ano passado e também o que ele tem de perspectiva sobre esse cenário atual. Vamos ouvi-lo. Nós faturamos 18,1 bilhões no mês de fevereiro e o acumulado já é da ordem de 35,9 bilhões de reais, acumulado evidentemente de janeiro e fevereiro deste ano. Os empregos, nós fechamos fevereiro com 127.270 trabalhadores efetivamente diretos dentro de 517 fábricas ativas nesse mês de fevereiro. O Polo de Informática segue sendo o primeiro colocado, com 21% deste faturamento. Depois vem o Polo de Duas Rodas, colado no Polo de Informática. O Polo de Duas Rodas faturou 20,21%, seguido do eletroeletrônico, com 14%, e o químico, que deu uma crescida junto com o mecânico, ficando ali na casa dos 10%. 18 horas. Então é isso, Karime, é o Polo Industrial de Manaus seguindo firme, mostrando ali para o mercado nacional também que tem muito potencial e tem muito poder para alcançar novos números e mostrando que sim, a Zona Franca de Manaus ela continua sendo um dos pilares mais importantes da nossa economia, Karime. Sem dúvida alguma, está preservada na reforma tributária, é isso que a gente comemora, né? Obrigada, Kennedson Paes, pelas informações. Valeu, Ken, 6h50 agora. 18 horas. A Assembleia Legislativa hoje foi pauta
bloco de reivindicações. Grupo de representantes dos concursados da Polícia Militar que ainda não foram convocados estiveram na sessão para cobrar posicionamentos do governo do Amazonas, Karime. Exatamente, Carlão. Eles denunciam que o governador Wilson Lima prometeu chamar 1.000 policiais soldados militares e só chamou 500. Eu conversei com representantes dos aprovados ao cargo de oficial, Michel Gomes, que ressalta o alto investimento com propaganda, o alto investimento do governo do estado do Amazonas com propaganda. Vamos ouvir. Parece assim que o governo do estado do Amazonas está priorizando mais mídia, mais propaganda, mais marketing, porque temos relatos que a verba destinada do ano passado para esse ano para propaganda foi duplicada. Eram mais de 150 milhões, deu um salto para pouco mais de 300 milhões para isso. Nós sabemos que as delegacias elas estão sucateadas, né? Tanto por efetivo policial quanto estrutural. 18 horas. Olha, durante a sessão, o deputado comandante Dan classificou como catastrófico o cenário da segurança pública no Amazonas. Vamos ouvir. O cenário é catastrófico e nós precisamos de soluções nos diversos municípios do estado do Amazonas, onde nós temos percebido que muito precisa ser feito em termos estruturais, em termos de efetivo, em termos de equipamentos. As delegacias de polícia que estão superlotadas com presos de justiça, com presos, enfim, não condenados ainda, e que ali nós identificamos verdadeiros barris de pólvora, verdadeiras bombas relógio. 18 horas. E o deputado estadual, Euker Barreto, também falou sobre esse assunto e alertou para os números da violência no estado e a falta de investimento do governo do Amazonas para a segurança pública. Vamos ouvir. Infelizmente, o Anuário da Segurança Pública Nacional coloca o estado do Amazonas como o 5º estado mais violento do país. Só se combate violência com investimentos em segurança pública. E o investimento em segurança pública passa pelo aumento do efetivo. O governador, em setembro do ano passado, assumiu publicamente o chamamento de mais 1.000 concursados. Chamar novos 500 policiais é investir em segurança. E isso é um clamor não somente de quem quer ingressar na carreira de segurança pública como policial, mas nosso, como cidadão. 18 horas. Agora 6 horas e 53 minutos. Vamos ao giro policial. Mais um caso de estupro contra meninas foi denunciado para a polícia. Dessa vez foi no interior do estado, na comunidade Bom Pastor, lá em Benjamin Constant. O acusado, um professor indígena, Karime. Carlão, e as vítimas, 2 alunas indígenas com idades entre 9 e 15 anos. Ele foi preso por ameaça e estupro de vulnerável. E o repórter André Meirelles está acompanhando o caso e traz mais detalhes pra gente agora. Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes também. Olha, a polícia disse que uma equipe de investigação tomou conhecimento do caso quando as vítimas, acompanhadas pelo Conselho Tutelar, compareceram à delegacia para relatar os abusos sexuais sofridos. A equipe iniciou as investigações e passou a monitorar o caso, confirmando os crimes. Conforme aí disse a polícia, a investigação ela continua em andamento com possibilidades de novas apurações sobre outras vítimas. E esse homem aí, ele vai responder por estupro de vulnerável e ameaça e vai ficar à disposição da justiça. Outra informação aqui nesse giro policial, Karime Carlão, é que a Polícia Civil do Amazonas faz um alerta a passageiros e motoristas sobre crimes que podem ser praticados durante trajetos em transportes por aplicativos. O delegado Rafael Alemã, que é o titular do 23º Distrito Integrado de Polícia, ele disse que os crimes envolvendo esse tipo de transporte variam desde golpes financeiros até delitos mais graves, que podem ser praticados por pessoas de má índole e que se passam aí por motoristas ou passageiros. No dia de hoje, iremos falar sobre crimes e golpes ocorridos no transporte de meio de aplicativos e os crimes que podem ocorrer durante o trajeto, durante esse contrato de deslocamento. Tanto pode ser o estelionato, o roubo,
Já aconteceram alguns crimes de violência sexual, um caso famoso aqui também no estado do Amazonas, apurado aqui pela gente, e sequestro mediante a restrição da liberdade do condutor. O delegado também ele reforçou a importância que as denúncias elas sejam registradas aí em caso de alguém ser vítima desses crimes. Essas denúncias podem ser feitas pelo 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, ou pelo telefone com DDD 92 99155 6279, que é do 23º DIP. O boletim de ocorrência pode ser registrado em qualquer unidade policial ou também até mesmo pela delegacia virtual no endereço delegaciavirtual.cinesp.gov.br/portal Carime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h56, hein, Manaus? Mix. Olha aí, o Bosque da Ciência, hein? Está em festa, comemorando nada mais, nada menos que 30 anos de funcionamento, com programação especial para os amazonenses comprarem aí, né? Participarem, brincarem com toda a família, Carime. Exato, Carlão. O público vai ter acesso a mais de 50 atividades sobre a biodiversidade, conservação e sustentabilidade, com entrada gratuita, ok? Vamos acompanhar mais detalhes com Rodrigo Soares. O Bosque da Ciência, que pertence ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, já recebeu mais de 2 milhões de visitas ao longo das últimas 3 décadas. Nesta semana, que completa 30 anos, o parque oferece ao público mais de 50 atividades sobre biodiversidade, conservação, sustentabilidade e poluição das águas amazônicas, que iniciam nesta quarta-feira e se estendem até domingo, como destaca Jorge Lobato, chefe de serviços do Bosque da Ciência. Atividades serão oferecidas para o público, como visitas guiadas, exposição, oficinas, jogos educativos. No final de semana tem a programação especial também, que já é para o público em geral, que é a programação mais para o público que vem visitar, que é a programação que está sendo realizada pelo programa Ciência na Escola. Os nossos queridos bolsistas vão estar realizando várias exposições, oficinas. É uma semana assim com uma vasta programação envolvendo principalmente os laboratórios de pesquisas do INPA, com as suas ações direcionadas para a divulgação científica que visa popularizar a ciência. No Bosque da Ciência, os visitantes podem ter contato com várias espécies de animais, plantas e com resultados de pesquisas do INPA. Entre os atrativos estão os tanques dos peixes-bois, recinto das ariranhas, jacarés, centro de estudo de quelônios da Amazônia, macacos, preguiças, peixes e várias espécies de plantas amazônicas. Henrique Pereira, diretor do INPA, explica que o bosque surgiu por meio de uma iniciativa de preservação do meio ambiente. O INPA recebeu uma doação da Marinha do Brasil, dessa faixa de terra, de aproximadamente 13 hectares, que ficava entre a casa do diretor do INPA e o colégio João Batista. Naquela época, a pressão de movimentos de moradores para a construção de casas já era uma das expansões espontâneas da cidade. E isso colocaria em risco esse pequeno fragmento florestal e também a possibilidade de um convívio mais harmônico entre o Instituto e as suas vizinhanças. O parque funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. E aos sábados e domingos, das 9 às 17 horas. A portaria fecha meia hora antes de cada turno. Durante a programação desta semana, a entrada será gratuita, com necessidade de agendamento no site da instituição, que é o gov.br/INPA, na aba Bosque da Ciência Visitas. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Chegou no nosso giro esportivo, notícia boa, o Amazonas Futebol Clube venceu o Nacional por 2-1 e conquistou o bicampeonato estadual com gols de Rodrigo Varanda e Diego Zabala. A Onça levantou a taça na Arena da Amazônia e chega agora com moral e muita moral para a Série B do Brasileirão, Carime. Sem dúvida, Carlão, foi o segundo título do amazonense em apenas 6 anos de história. E agora o foco é no Goiás, adversário da estreia na Série B, nesse sábado e fora de casa. A Onça faz sua primeira partida em Manaus na segunda rodada contra a Ferroviária. 18 horas. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O noticiário local aponta para um avanço dos crimes sexuais contra crianças no Amazonas. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, os crimes só aumentam. No ano passado, Manaus registrou aumento de 14,64% no número de estupros de crianças e adolescentes. Foram 605 casos em 2024, nada menos que 77 registros a mais em comparação com o ano de 2023. Os casos continuam aumentando. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, o UNICEF, entre 2021 e 2023, o Amazonas registrou 1.988 casos de estupro de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. O relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil revelou o aumento preocupante nos casos de estupro no Amazonas. Os números apontam para um necessário aumento das penalidades contra quem comete esse crime, para que os criminosos não fiquem impunes e tenham penas compatíveis com a brutalidade que cometem. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Valeu. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.